No coração do Brasil, escondem-se pactos antigos e lendas esquecidas. Segredos que atravessam gerações, sussurrando entre rios, serras e florestas. Aqui, cada história é um portal para o mistério, para o medo e para o sagrado. Prepare-se para conhecer as vozes que ecoam do Brasil profundo. Dizem que a floresta tem pulmões. Respira por aqueles que já esqueceram como se vive sem pressa. Helena, perdida entre telas e crises, ouviu esse chamado e foi atendida. Na mata, encontrou a mãe, os encantados, e um pacto que mudaria para sempre sua vida. Este é o conto Helena e o Pacto da Presença, de Kesha Brasil. Sejam bem-vindos ao Vozes da Ibis, onde a literatura nacional ganha voz. Helena e o Pacto da Presença. Kesha Brasil. Prólogo. O chamado. Dizem que a floresta tem pulmões. Que respira em silêncio por aqueles que já esqueceram como se vive sem pressa. Na cidade grande, ninguém escuta o clamor que vem das folhas. Mas a floresta chama, mesmo que baixinho. E quando alguém se parte por dentro, às vezes, ela atende. Capítulo 1. A mulher que se perdeu. Helena ajeitou os óculos escuros no rosto, um gesto automático que pouco escondia as olheiras fundas que o espelho do hotel em Manaus lhe mostrará naquela manhã. Já fazia meses que a insônia não a deixava em paz. Mais de um ano de crises de pânico e um diagnóstico de depressão severa que ela, teimosamente, tentava maquiar com frases prontas, sorrisos simulados e uma agenda lotada de reuniões. Mas agora, ali, no pequeno ônibus turístico que seguia para Presidente Figueiredo, a chamada Terra das Cachoeiras, Helena já não sabia se buscava descanso ou fuga. Publicitária renomada na região sudeste, viveu por anos debaixo da pressão invisível de deadlines, métricas e curtidas. O rosto que um dia foi sinônimo de curiosidade, agora refletia exaustão. Os olhos, que antes varriam telas com voracidade, mal conseguiam mirar o próprio semblante no espelho. Vivia para a tecnologia, mídia, algoritmos e feeds que nunca se saciavam. Até o dia em que seu corpo finalmente disse não, uma crise de ansiedade no meio de um evento internacional. Hospital. Medicação. Vergonha. Foi seu terapeuta quem sugeriu. Descanse. Desconecte. Busque natureza e solitude. E assim, meio descrente, meio derrotada, embarcou sozinha para o Amazonas. O grupo de turistas partiu logo cedo, guiado por seu Raimundo, um homem magro, com a pele sofrida devido ao excesso de sol, de fala mansa e olhos que pareciam conhecer cada folha da mata. Ele conduzia os visitantes por uma das trilhas menos comerciais, que serpenteava em direção a cachoeiras pouco exploradas. No início, Helena fotografou tudo com o celular, troncos cobertos de musgos, flores de belas cores em diferentes matizes, insetos de formas alienígenas. Mas logo o sinal de internet desapareceu, e com ele o último fio que a ligava à vida anterior. A mata estava viva. Não era metáfora. Era física. As árvores emitiam calor, umidade e vibrações. Como se dissessem, você chegou. Agora se desarme. O calor úmido da Amazônia grudava na pele como um abraço desconfortável. Os sons, estalos, cantos, assobios, ruídos distantes e brisas suaves, formavam um idioma próprio, que ela não compreendia. Em certo trecho da trilha, uma bifurcação pouco marcada chamou sua atenção. Ali, um som de água corrente e um brilho estranho, quase fosforescente, pareciam convidá-la. O guia havia recomendado ficar em grupo. Mas havia algo irresistível naquele chamado. Só um minuto, murmurou, afastando-se, sem perceber que ninguém a ouvia. Helena seguiu pelo desvio, tropeçando em raízes, afastando galhos com as mãos. O som da cachoeira ficou mais forte, e então ela viu uma queda d'água estreita e alta, cercada de pedras e samambaias enormes. Um pequeno altar selvagem que parecia flutuar em espuma e névoa. Por um instante, esqueceu o mundo. Largou a mochila, tirou os sapatos e se aproximou da água,
sentindo nas plantas dos pés a textura vigorosa da terra. Ali, respirou profundamente. Pela primeira vez em meses. Respirou de verdade. Quando voltou a si, percebeu que o sol já se escondia. E o grupo? Onde todos estariam? Tentou retornar pela trilha, mas tudo parecia diferente, desfigurado, como se a mata tivesse se fechado sobre ela. A noite caiu, desalumiada e inóspita. Com a lanterna fraca do celular, caminhou em círculos por horas, chamando por ajuda até que a voz se quebrou em soluços. Quando a bateria morreu, um pânico primal tomou conta. Helena caiu de joelhos, abraçando-se, sentindo a solidão esmagadora da floresta. Capítulo 2. A Mãe da Mata e os Encantados. O segundo dia foi um tormento. Sem orientação, com fome e medo, Helena delirava, ou achava que estava delirando, totalmente fora de si. Por vezes via vultos entre as árvores, olhos brilhantes e silhuetas que desapareciam num piscar de olhos. Na segunda noite, exausta, deitou-se junto a um tronco caído e chorou como não chorava desde a infância. Ali, despida de defesas, pediu perdão. Não sabia quem, apenas pediu. Eu não quero morrer aqui, eu só queria entender como viver, sussurrou, entre soluços. Foi então que os sons da floresta mudaram. Os grilos silenciaram. Um perfume de folhas frescas inundou o ar, e uma brisa morna percorreu sua pele. Dos arbustos, surgiu uma figura alta e impassível. Era uma mulher, ou algo além de mulher. Sua pele tinha o tom vibrante das folhas úmidas, seus cabelos, longos e trançados como cipós, seus olhos, verde-dourados, pareciam conter o próprio brilho da mata. Quando falava, era como se o vento se curvasse. És vista, dama da cidade. A floresta ouviu teu lamento. Mas é preciso saber, quem busca, nem sempre encontra o que deseja. Às vezes, encontra o que precisa. E nem todos estão dispostos a enfrentar tal verdade. Helena tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Só pôde balbuciar. Quem é você? Sou a que cuida do que foi esquecido. Sou chamada de Mãe da Mata. E esses? Um gesto suave revelou pequenas criaturas ao redor, de olhos brilhantes, pele dourada, penas e folhas. São meus sentinelas, os encantados. A Mãe da Mata se aproximou, arqueando-se diante dela. Tu carregas um veneno invisível. Não é da floresta, mas da tua gente. Teu tempo corre como flecha cega, tua mente é rio revolto. Mas podes escolher outro caminho. Helena, em transe, chorava sem entender por completo. Mas seu coração compreendia. A Mãe da Mata estendeu uma taça feita de casca e cipó, contendo um líquido de cor esmeralda. Este é o remédio da presença. Aceita-o, e comigo farás um pacto. Viverás em verdade, a serviço da cura e da harmonia. Aprenderás os saberes da mata e com eles ajudarás teu povo. Mas jamais retornarás ao que eras. Estás pronta? Helena hesitou por um momento. Seu mundo de antes lhe pareceu, de repente, pequeno e irreal. Sim. Eu aceito. Bebeu. Então, tudo se dissolveu em um torvelinho de luzes e cânticos antigos. Capítulo 3. O Renascimento. Ao amanhecer, um grupo de resgate a encontrou perto da trilha principal. Surpresa, sem entender como ela havia resistido a 3 noites na mata sem suprimentos. Mas ela apenas sorria, serena, com um olhar que os homens da cidade não conseguiam decifrar. Na volta a Manaus, solicitou o desligamento do trabalho e depois abandonou o celular. Vendeu móveis, roupas caras e abriu espaço. Não só em casa, mas dentro de si. Meses depois, foi vista em um pequeno espaço de cura holística, no interior de São Paulo. Uma sala perfumada por folhas secas, essências e tinturas, onde recebia pessoas em busca de equilíbrio. Ao lado de sua mesa, estava exposto um presente da floresta, um colar de cipó trançado e uma planta de folhas verde-vivas que jamais murchavam. E às vezes, quando o vento soprava forte, Helena fechava os olhos e sorria. Porque a voz da Mãe da Mata ainda sussurrava em sua alma. Lembra-te, vive no agora. Honra o pacto. E a floresta sempre caminhará contigo.
Capítulo 4. Pacto violado. O tempo correu como um rio da Amazônia, ora calmo, ora revolto. Helena seguia em sua nova vida com os pés firmes no presente e o coração alinhado ao som invisível da floresta. Sua loja de cura natural prosperava silenciosamente, atraindo buscadores do corpo e da alma. O colar de cipó trançado permanecia em destaque sobre o altar de folhas secas e pedras da mata. Não era enfeite. Era símbolo. Era sentinela. Naquela quinta-feira cinzenta, algo no ar estava fora do compasso. A planta que nunca murchava perdeu o viço. Um beija-flor, que todas as manhãs pairava diante da janela, não apareceu. E Helena, sensível ao ritmo sutil das coisas, sentiu um arrepio que não vinha do frio. Pouco depois das 10 horas, 2 homens mascarados invadiram a loja. Um deles, com olhos inquietos e coração cheio de sombras, apontou uma arma velha. O outro vasculhou as prateleiras com violência. Aqui. Isso brilha que nem uma joia. Deve valer alguma coisa. Gritou o primeiro, puxando o colar com força. Helena tentou intervir, mas um tapa a derrubou. O colar sumiu nas mãos suadas do invasor, que o levou. Quando as autoridades chegaram, os assaltantes já haviam partido. Helena chorava copiosamente, não pelo susto, mas pelo pacto violado. Naquela mesma noite, em um subúrbio abafado, o assaltante, chamado no bairro de Zé Mosca, sentia-se inquieto, enjoado e com o coração acelerado sem motivo aparente. O colar parecia queimar em sua mochila. Às 13h14 da manhã, acordou ofegante e em desespero. O quarto escuro parecia encolher. Do lado de fora, sons começaram a ressoar pelas paredes, barulhos de pegadas sobre folhas e galhos, passos leves sobre as telhas e um bater de asas invisíveis. O ar estava pesado. A torneira cuspia um líquido verde-musgo. O espelho refletia algo atrás, um vulto alto, de olhos verde-dourados e cabelos de cipó. Tu violaste o que é sagrado, rapaz. Agora, vais pagar, sussurrou a voz trazida pelo vento. Zé Mosca caiu com o coração descompassado. A visão turvou. E então, silêncio absoluto. Era o fim daquele que ousou profanar o divino. Dias depois, uma senhora que varria a calçada encontrou a mochila jogada entre os arbustos. Dentro, o colar, intacto. Por intuição e sem saber do que se tratava, a mulher achou melhor entregar a mochila com um belo adereço para a polícia, embora tenha sentido vontade de ficar com o objeto exótico. Os policiais largaram o colar junto aos pertences devolvidos a Helena. Quando ela o segurou, sentiu um sopro refrescante. A planta floresceu de novo. Em silêncio, ela acendeu incenso e ouviu a voz ancestral. Aqueles que brincam com os véus do invisível acabam por rasgá-los em si. E sorriu. Porque compreendia. Porque honrava o pacto. Porque o sopro da floresta ainda vivia nela. Epílogo. A alma e a mata. No interior de uma floresta, o tempo não passa. Ele flui de acordo com o eterno. Não pode ser medido, mas vivido com significado, atenção e plenitude. Haja vista que qualidade e presença são mais importantes que quantidade e controle. Helena aprendeu a ler os sinais, as cigarras antes da chuva, o silêncio que precede algo grandioso, o aroma que adverte, as mensagens ocultas no verde. Ela não era mais apenas uma curadora. Era ponte. Era escuta. Era causa e efeito em carne viva. Seu nome passou a circular entre parteiras, benzedeiras e médicos desacreditados. Muitos a buscavam com dores no corpo. Outros, com dores que nem sabiam nomear. A todos ela dizia: ouça a alma e a mata. Elas sabem onde dói. Poema final. Cântico do pacto. Na pressa dos dias, perdeu-se Helena, com olhos cansados de telas vazias. Mas a mata, paciente e serena, contava segredos em noites frias. Caminhou sozinha por folhas e medos, tateando silêncios e sombras sem fim. Mas ali, entre musgos e arvoredos, renascia o que nela morava, enfim. A mãe da mata, com olhos de estrela, trouxe um colar e um chamado profundo. Tu lembras da mensagem mais bela? É viver com presença no mundo.
O pacto selado em néctar e vento. Fez do vazio um templo sagrado. Curava com folhas e encantamento quem chegava com o peito fechado. Mas um sopro violado traz consequência, pois a mata não fere, apenas equilibra. No dia do roubo, a incoerência foi cobrada por entidade mãe de fibra. O colar voltou, como deve voltar, o que foi ofertado com fé e verdade. E a planta, ao vento, quis ensinar: quem desrespeita, só colhe maldade. Agora, Helena vive em compasso com os ciclos da lua e do tempo kairós. E a mulher caminha sem dor ou cansaço, entre a leveza do verde e da mata feroz. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.